Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 5. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai santo, Pai bendito, na tua santa, poderosa presença é que estamos essa noite, Senhor. Gratos a Ti por tudo que temos visto até o momento. Senhor, a partir de agora vamos expor a Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, a Tua graça, iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que por meio da Tua palavra sejamos confortados, confrontados e consolados, Senhor. Conforma-nos à imagem do Teu Filho amado Jesus, e que o Senhor receba toda a glória para Si. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você já se programou para fazer alguma coisa e deu errado? E foi frustrante quando você foi fazer? Já aconteceu isso com você? Você lembra disso? Bom, certa vez eu e meu pai fomos pescar. Não é novidade que eu gosto de pescar, né? Mas nós fomos pescar e nos preparamos no dia anterior. Nós arrumamos as linhas, os anzóis, as iscas, a comida, a água, tudo que iríamos levar no dia seguinte para a pesca. Acordamos cedo, de madrugada, 5 horas da manhã, entramos no carro e nos dirigimos ao local da pescaria. Andamos cerca de 35, 40 quilômetros. Chegamos até aquele local e desses quilômetros, cerca de 10 quilômetros eram de estrada de chão. E fomos felizes naquele dia, chegamos à beira do rio, pegamos um barco e subimos rio acima, remamos alguns minutos, paramos o barco para pescar. O dia estava lindo, sol, água limpinha, tranquila, paramos abaixo de uma árvore na sombra. Então, fomos para a pescaria. E o meu pai, quando foi lançar a primeira linha dele na água, no primeiro momento da pescaria, o pior aconteceu. O anzol entrou no seu dedo e atravessou o dedo. Dolorido, né? Bom, tivemos que guardar tudo, remar de volta, entrar no carro, voltar para a cidade e levá-lo ao hospital para tirar o anzol no dedo. Bem, não havíamos pegado peixe algum, nós voltamos
para socorrer o meu pai, que estava com um anzol no dedo, estava sentindo muita dor. A escolha era óbvia, né? Vamos voltar e levá-lo ao hospital. Mas no texto que nós lemos aqui, Pedro, juntamente com os outros, eles não deixaram para trás um dia de pesca, um dia de lazer, mas eles deixaram para trás talvez a maior pesca de suas vidas. Eles eram pescadores de ofício, eles deixaram um dia de trabalho para trás, para atender o chamado mais importante das suas vidas. Por isso o tema do sermão nessa noite, meu irmão, é atenda ao chamado de Jesus. Ao longo do sermão você vai perceber que este não é um chamado apenas para Pedro e para os discípulos, mas é um chamado para todos aqueles que são discípulos e servos do Senhor Jesus. Lucas está escrevendo o seu evangelho por meio de um relato de maneira ordenada para trazer os dados, os fatos sobre o evangelho, sobre a vida de Jesus. No capítulo 1, Lucas narra o nascimento de Jesus, tem a predição do nascimento de Jesus. Ali ele está narrando, no capítulo 1, a predição do nascimento de Cristo. No capítulo 2, ele narra, então, propriamente o nascimento de Jesus. No capítulo 3, ele narra, então, a preparação para o ministério público de Jesus por meio dos anúncios de João Batista. Quando nós chegamos no capítulo 4, Lucas narra Jesus iniciando, então, o seu ministério por meio da pregação da palavra. E no capítulo 4 ele relata alguns milagres, algumas curas, alguns cenários de libertação. Isso no capítulo 4. Quando Lucas chega ao final do capítulo 4, ele encerra relatando a seguinte fala de Jesus. No verso 43, Jesus dizendo: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Agora, quando nós entramos no capítulo 5, nós vemos aqui Jesus pregando a palavra a uma multidão, nós vemos Jesus realizando o milagre e posteriormente chamando discípulos para o seguir. Pedro e seus companheiros, eles eram pescadores de ofício. Pescar era o trabalho daqueles homens, por meio do qual eles obtinham o seu sustento. Eles não eram grandes homens, grandes sábios, grandes doutores, homens estudados, mas eram simples pescadores. E isso nos revela que o reino de Deus avança não por meio de grandes estruturas, de grandes homens poderosos, de grandes estruturas políticas, mas por meio de homens simples que atendem o chamado de Cristo. Entenda, meu irmão, esse chamado não foi apenas para Pedro, para os discípulos, para Pedro, para Tiago, para João, mas este também é um chamado para você. Portanto, você deve atender o chamado de Jesus, em primeiro lugar, obedecendo a sua palavra. E esse é o primeiro ensino que esse texto nos traz, dos versos 1 ao 7, você encontra essa verdade, que você deve obedecer a palavra de Jesus. Jesus aqui está se aproximando à beira do lago de Genezaré. Uma grande multidão está cercando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus está ali à beira do mar, à beira do lago, e ele enxerga então ali 2 barcos à beira do lago. E esses 2 barcos estavam ali, juntamente deles 2 pescadores que estavam lavando as suas redes. O texto nos mostra que eles não haviam pescado nada. Então, nós primeiramente, para obedecer a palavra de Jesus, nós temos que entender que precisamos obedecer a sua palavra em todos os momentos, até quando a situação for desfavorável. Eles não haviam pescado nada, não tinham pegado nada, passaram a noite pescando. Existem momentos na nossa vida em que nós vamos planejar, em que nós vamos projetar, em que nós vamos nos organizar, mas nós não vamos realizar. Momentos em que as coisas não vão sair da maneira que planejamos. Momentos em que vamos nos desgastar, nos cansar.
E são exatamente em dias assim, dias difíceis, quando a situação está totalmente desfavorável, quando as coisas parecem que não vão dar em nada, são em dias como esses que Jesus se apresenta para entrar no nosso barco. São exatamente em dias assim. Jesus olhou aqueles homens à beira do lago, a multidão o apertava, ele entra no barco de Pedro. E aqui nós vemos já a obediência prévia de Pedro, já configurando que ele deveria obedecer a um chamado mais contundente mais tarde. Quando Jesus pede, afasta um pouco os barcos da praia. E Jesus ali sobe no barco e começa a pregar, e começa a ensinar a multidão. Nós não devemos olhar para situações desfavoráveis, difíceis, como se fossem insolúveis diante de Cristo. Talvez Pedro estava ali naquele momento, o barco vazio, sem nada para oferecer a Jesus. Mas Jesus não estava interessado no que Pedro tinha a oferecer, no que Pedro tinha para dar, se ele tinha peixe ou não. Jesus estava interessado em Pedro. Cristo não se importa com aquilo que você tem para dar, com quem você é, mas Ele se importa com aquilo que Ele tem para a sua vida, o chamado que Ele tem para você, para que você cumpra aquilo que Ele designou, aquilo que Ele determinou a fazer através da sua vida. Mas também para obedecer à palavra de Jesus, nós devemos confiar em Jesus, não em nossa experiência. Você não deve confiar na sua experiência, mas você deve confiar em Jesus. Jesus entrou no barco, Jesus pregou. Nós não sabemos aqui exatamente o conteúdo do sermão, do ensino de Jesus, mas nós sabemos que era a palavra de Deus, porque o povo estava reunido para ouvir Jesus pregar a palavra de Deus. Quando Jesus termina de pregar, então ele aplica agora esta mensagem, esse sermão direto ao coração de Pedro, dizendo: Pedro, volte ao mar para pescar. Quando Jesus fala isso, Pedro responde da seguinte maneira: mestre. Quando Jesus fala mestre, a palavra aqui significa que Pedro estava reconhecendo Jesus como alguém superior, como alguém que era comandante, como alguém que era uma autoridade. Ele fala: mestre, olha mestre, nós trabalhamos a noite toda, passamos a noite toda pescando. Com isso, Pedro estava dizendo que eles labutaram a noite toda, eles estavam cansados, eles se esforçaram a noite toda. Porque pescar com rede dá trabalho, é dificultoso. A rede ela enrosca no fundo do rio, você não pode puxar, porque ela arrebenta. Então você tem que entrar na água, você tem que mergulhar, tem que soltar a rede, enrosca em galhos, em pedras. É trabalhoso, a rede fica molhada, pesada com a água. Então, o termo aqui que Pedro fala, nós trabalhamos a noite toda, ele está dizendo: Senhor, mestre, nós estamos cansados. Limpar rede de pesca dá trabalho. E talvez o que Pedro tinha em mente é que ele teria que limpar novamente. Porque limpar a rede de pesca também é trabalhoso. Você precisa estendê-la na beira do rio, na beira do mar, secá-la, tirar todos os entulhos, toda a sujeira, todos os galhos, todas as coisas que vêm com a correnteza, com a água esfregando. É trabalhoso, e Pedro havia feito tudo aquilo. E parece que na fala de Pedro aqui, a gente percebe algumas nuances. Primeiro, ele reconhece a autoridade de Jesus. Afinal, Jesus já havia curado a sua sogra. Mas aí ele fala: mestre, mas nós trabalhamos a noite toda. Talvez o que Pedro tinha em mente era: vou ter que refazer todo o trabalho. Eu sou um pescador, eu sei a hora do peixe, eu conheço o mar, eu conheço a hora de pescar. E agora, de dia, não é um horário bom para pescar. Eu vou pegar a rede que eu já limpei todinha, estou cansado, vamos voltar para o mar, jogar a rede, não pegar nada e ter que limpar novamente a rede de novo. Você já teve que refazer um serviço porque alguém foi lá e fez alguma coisa e você teve que refazer novamente todo aquele serviço? É trabalhoso. Certa vez eu trabalhava em uma empresa, uma transportadora, alguns anos atrás. E justamente eu trabalhava no horário noturno, né? No horário
era a partir das 8 da noite. Então, eu ficava a noite toda, voltava de manhã para casa. E o meu trabalho nessa transportadora era conferir as cargas, né? Conferir as cargas, organizar as cargas para serem transportadas. Belo dia, eu tive que organizar uma pilha com cerca de 40 sacos de cimento, de 50 quilos cada um. Trabalho gostosinho, né? Carregar 40 sacos de cimento e empilhar em cima de alguns pallets para serem carregados. Quando eu terminei o serviço, estava por ali, aí vem um querido, né? Um querido, pilotando uma empilhadeira e ele bateu, raspou a pá da empilhadeira no último saco da pilha, bem de baixo, o primeiro no caso, né? E eu tive que refazer todo o serviço de novo, tirar todos os sacos de cimento, tirar aquele rasgado e colocar tudo de volta no lugar. Refazer o serviço porque alguém foi lá e permitiu com que eu refizesse o serviço, né? Talvez isso estivesse na mente de Pedro. Não vai adiantar em nada, vou ter que limpar as redes novamente, fazer tudo novamente. Mas nós vemos aqui um contraste rapidamente. Parece que Pedro confiava desconfiando e desconfiava confiando. Era uma coisa estranha. Mas Pedro fala assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Olha aqui o contraste. Pedro dizendo: Senhor, mestre, eu conheço o mar, eu conheço a hora de pescar, mas eu prefiro confiar na tua palavra. Pedro transferiu agora aqui a sua confiança da experiência que ele tinha para a autoridade da palavra de Jesus. Como é difícil para nós fazermos isso, porque nós gostamos de ter o controle na mão, a direção, ou no caso aqui dos barcos, o leme na mão, para conduzir a nossa vida. Nós gostamos de estar no controle da situação, e nós confiamos naquilo que nós sabemos, e nós gostamos de estarmos seguros com aquilo que nós sabemos e que achamos que vai dar certo. Mas a palavra do Senhor nos traz lições importantes, como em Provérbios, no capítulo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O mundo todo prega que você deve confiar em você mesmo, mas a palavra a todo momento ela nos chama a confiarmos em Deus. A palavra de Jesus tem poder, é poderosa. Então, para isso, para atender o chamado de Jesus, primeiramente, nós precisamos obedecer a palavra de Jesus. Porém, não basta apenas obedecer, apenas confiar, como Pedro confiou, mas é preciso obedecer essa palavra. Não apenas confiar, mas obedecer. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pedro não apenas ouviu a palavra de Jesus, mas ele obedeceu, mesmo contra a sua experiência pessoal. Ele preferiu obedecer a palavra, a ordem de Jesus. E o próprio Pedro diz depois, mais tarde, no Evangelho de João, no capítulo 6, e o verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras da vida eterna? Pedro reconhecia a palavra de Jesus. Essa é a primeira maneira, meu irmão, de nós atendermos o chamado de Jesus, obedecendo a sua palavra. Você obedece a palavra do Senhor? Você guarda a palavra do Senhor? Você é um cristão, como alguns usam o termo, cristão nominal, né? Que eu acho que não existe cristão nominal, ou é cristão ou não é. Você obedece à palavra de Jesus? Você tem atendido a este chamado de Jesus? Você tem zelo, você cuida em guardar, em observar a palavra de Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será que você ama a este ponto de guardar, de zelar, de obedecer? Mas também há um segundo ensino nesse texto, que nos revela que para atender o chamado de Jesus, em segundo lugar nós devemos reconhecer os nossos pecados.
Portanto, meu irmão, você precisa reconhecer seus pecados diante de Jesus. Nós encontramos essas verdades do verso 8 ao 10, que diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro experimentou o milagre. Pedro viveu algo sobrenatural. Isso faz com que agora ele caia de joelhos diante de Jesus. E realmente há um grande milagre aqui. Nós vemos um milagre muito grande acontecendo dessa pesca maravilhosa. Mas não há somente um milagre aqui. Há 2 milagres. E a nossa tendência é exaltar o milagre da grande pesca. Ele é evidente, mas o maior milagre relatado nesse texto aqui é o fato de Pedro reconhecer diante de Jesus que ele era um pecador. Por isso nós precisamos reconhecer os nossos pecados diante de Jesus para atender o seu chamado. É necessário que você se humilhe e se arrependa. Pedro já havia estado com Jesus. Sua sogra já havia sido curada, ele já tinha estado em outros momentos com Jesus. Mas faltava algo ainda para Pedro. Faltava para Pedro a consciência de que ele era realmente um pecador. E faltava para ele a consciência da santidade de Jesus. De quem Jesus era e de quem ele era. A consciência de que Jesus realmente era Deus e que ele estava diante de Deus. E há uma triste realidade nos dias atuais. Muitos cristãos, muitas pessoas dizem seguir a Jesus, acreditam que são salvos, mas vivem uma vida plenamente divorciada do Evangelho. Vivem de qualquer maneira, vive um evangelho distante da cruz, distante da santidade. Dizem que Deus é santo, que são crentes, que são cristãos, mas vivem pecando. É como um homem casado, que vive pensando em outras mulheres, vive traindo a sua esposa, mas quando perguntam o seu estado civil, ele diz que é casado. Mas a realidade é que ele não honra esse compromisso. E nós vemos muitas pessoas assim, que ainda não reconheceram a santidade de Jesus e a sua pecaminosidade, a santidade de Deus. Perceba que a reação de Pedro foi de cair diante de Jesus e se humilhar e dizer: Senhor, afasta-te de mim. Porque ele viu a glória, a majestade de Jesus, a santidade de Jesus. Isso me lembra da reação de Isaías no capítulo 6, quando Isaías ele é exposto diante da majestade, diante do trono de Deus, e ele diz: ai de mim que sou um pecador, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que vou perecendo. Me lembra a reação de Isaías. E note que Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Ele reconheceu a sua miséria e o seu pecado quando ele foi exposto diante do trono da majestade de Deus, quando os anjos, os serafins ali voavam e com uma das asas cobriam o rosto e as outras asas voavam e diziam: Santo, 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 porque estavam na presença de um Deus santo. E era isso que faltava para Pedro, quando ele se depara com a santidade de Jesus, com a majestade de Jesus. Ambos, tanto Pedro quanto Isaías, foram expostos à glória de Deus. Ambos reconheceram seu pecado. Ambos foram perdoados. Ambos foram chamados. Quando Deus diz: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui. Isaías também atende ao chamado, da mesma maneira que Pedro atendeu o chamado. Agora perceba que Pedro anteriormente, ele chama Jesus de mestre. E a palavra ali é uma que significa alguém com autoridade.
Mas agora aqui, quando ele reconhece Jesus, quando ele reconhece quem ele é e quem Jesus é, agora Pedro não chama mais Jesus de mestre, mas ele chama de Senhor. Ele fala: Senhor, afasta-te de mim. Pedro agora reconhece a autoridade de Jesus como Deus, como santo, como o Senhor da vida dele. Porque Pedro esteve diante da glória, do poder e da santidade de Jesus. Meu irmão, não há como você ser exposto a essa presença e permanecer o mesmo. Não existe como você ser exposto à verdadeira glória de Deus, à majestade de Deus, à presença de Deus, à santidade de Deus e permanecer do mesmo jeito. O Senhor não te chamará para o seu trabalho antes que você reconheça e confesse os seus pecados. Antes de tudo, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Há um chamado para trabalharmos, há um chamado para você trabalhar na obra do Senhor, no reino do Senhor, há um ide para ser cumprido, há discípulos a serem discipulados e serem feitos, mas também, antes de tudo, você é chamado ao arrependimento, a uma mudança de vida, a viver uma vida de santidade, a reconhecer as suas falhas e os seus pecados diante de Jesus. E se você não enxerga a sua miséria, o seu pecado, o quão miserável, o quão carente do perdão de Deus você precisa rever o seu chamado. Ou antes, se de fato você foi regenerado por Cristo. Mas agora Jesus fala para Pedro: não temas. Pedro estava temeroso, porque a sua condição pecaminosa estava exposta diante de Jesus. E quando Jesus fala não temas, esse não temas é um termo que nós vemos presente no Antigo Testamento, nas teofanias, indicando que realmente Jesus era Deus e que Pedro estava diante da presença de Deus. Não temas, Pedro. E Jesus agora usa um termo em comum, porque você será pescador de homens. Jesus usa um termo em comum aqui que significa capturar vivo. Pedro, você não mais pescará peixes para serem mortos, mas agora você pescará homens para a vida eterna. Jesus está indicando que essa pesca agora de Pedro tem vida como fim, não morte. Esse é o chamado de Pedro, esse é o seu chamado, meu irmão. Trazer almas, pescar almas. Atenda esse chamado. É um imperativo muito grande para nós atendermos o chamado de Jesus. Jesus inicia chamando os seus discípulos aqui, dizendo: ide fazei, chamando Pedro para pescar homens. E quando ele vai assunto aos céus, Mateus 28, Jesus termina dando também uma ordem, dizendo: ide e fazei discípulos. É o chamado da igreja. Não é um chamado para o pastor, para o missionário que vai para o campo, é um chamado para toda a igreja, para você. Mas antes você precisa reconhecer o seu estado diante de Jesus, quem você é e quem Jesus é. E além de obedecer a palavra, além de se humilhar, ainda um último ensino esse texto nos traz, que nos revela que devemos atender ao chamado de Jesus também, deixando tudo para trás. Portanto, meu irmão, deixe tudo para seguir a Jesus. Olhe para o verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus pregou, Jesus ordenou a Pedro que fosse para o mar, Pedro realizou ali aquela pesca, Jesus chama agora Pedro para ser um pescador de homens. Então no verso 11, Pedro agora aqui deixa tudo e segue a Jesus. Afinal, isso era o óbvio, né? Depois de todo aquele milagre, de tudo que Pedro viu, é óbvio deixar tudo para trás, o barco, rede, peixe, e seguir a Jesus, não é? Parece fácil, mas na prática não é assim que acontece com a gente. Na teoria é belo, mas na prática é mais difícil, porque nós temos, irmãos, uma terrível capacidade de criar
ídolos em nosso coração, com facilidade. Então, para deixar tudo para trás, para seguir a Jesus, é necessário que nós abandonemos o ídolo do conforto. Pedro vivia da pesca, era o seu trabalho. Talvez aos olhos da grande maioria do evangelho atual, agora, Pedro havia encontrado o sócio perfeito, não é? Seja sócio de Jesus. Talvez Pedro poderia dizer assim: ei Jesus, todas as manhãs o senhor pode pescar no meu barco, tranquilo. O senhor vai lá, o senhor prega no meu barco e depois a gente faz aquela pescaria, não é mesmo? Vai ser bom, o senhor entra com a pregação e eu entro com o barco, e o senhor prega e eu pesco peixes e eu fico rico. Não era bom? Parecia, né, um negócio bom, né? Meu barco será o seu púlpito e o senhor me mostra onde estão os peixes. Isso demonstra falta de fé e barganha com o evangelho. É claro que Deus prospera pessoas, é claro que Deus abençoa, concede riqueza, abençoa pessoas financeiramente, mas o seu chamado não deve, meu irmão, se basear naquilo que você tem ou naquilo que você pode receber por meio do evangelho, mas sim na confiança daquele que te diz: não temas. Pedro havia feito a maior pesca da sua vida, mas a questão agora é que algo havia mudado dentro de Pedro. Aquela pesca significava muito dinheiro, muitos peixes a serem vendidos. Mas agora algo mudou dentro de Pedro. E Pedro agora considera nada tudo aquilo diante do chamado de Jesus. O que está segurando você? O que está te impedindo de deixar tudo para trás para seguir a Jesus? Será uma falsa segurança financeira? Medo, a incerteza. Muitos se preocupam tanto em ajuntar tesouros nessa terra. Agora veja o que Paulo diz em Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. É confortável quando nós estamos vivendo bem. É confortável quando as coisas estão indo bem. E sair da zona de conforto é difícil. Pedro tomou uma decisão difícil, mas ele tinha sido exposto à presença de Deus, à glória, à majestade, à santidade de Jesus. Para ele não restava dúvidas, era deixar tudo para trás e seguir a Cristo. Meu irmão, não tema deixar o barco à beira do mar, não tema. Aquele que te chama é capaz de te sustentar, de te fortalecer. Ele já não tem feito isso? Já não tem te cuidado tantas vezes? Abrir mão muitas vezes de propostas que poderiam te dar alguma vantagem financeira. Abrir mão de práticas que poderiam te enriquecer, mas que são contrárias à palavra de Deus. É necessário entendermos que o chamado requer renúncia. E eu não estou falando aqui somente do chamado pastoral, o chamado para servir a Jesus. Requer que você renuncie este mundo, os confortos, os prazeres. Não é uma vida confortável que te mantém. É Cristo que te mantém. É Ele que te sustenta, é Ele que provê todas as coisas. Também é necessário, além de abandonarmos o ídolo do conforto, abandonarmos o ídolo do prazer para seguir a Jesus. É preciso deixar tudo para trás. Talvez o que prende você não seja o dinheiro, não sejam bens, mas talvez você esteja preso a vícios. Deus nos dá coisas lícitas, coisas boas, mas nós, com nosso coração muitas vezes pecaminoso e enganoso, acabamos transformando essas coisas em ídolos do nosso coração. Acabamos transformando coisas boas em coisas pecaminosas. Comer é bom, mas nós transformamos isso em gula. Dormir é bom, descansar é bom, mas nós transformamos isso em preguiça.
A relação íntima é algo bom, mas nós transformamos isso em adultério, em pornografia. O lazer é bom, a internet é boa, as redes sociais são coisas boas, são coisas úteis, mas nós transformamos isso em vício, em ídolos, que tomam o nosso tempo e nos impede de atendermos o chamado de Jesus. São tantas coisas que nos seguram, que nos prendem. Todas essas coisas, elas geram prazer momentâneo, mas elas também geram morte eterna. Será que você está tão apegado a este mundo, que o trono do prazer é maior que o trono de Cristo no seu coração? Aliás, só há espaço para um trono em seu coração, né? O próprio Jesus diz: não podereis servir a dois senhores. Agora, será, meu irmão, que você vai ficar preso a essas migalhas que o pecado oferece? A esse prazer momentâneo? Você precisa deixar isso hoje, abandonar para trás. Veja o que Lucas diz, no capítulo 9, verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus, relatadas por Lucas. Negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue a sua carne, negue o prazer deste mundo. É o que o autor de Hebreus nos diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o texto aqui diz que eles, deixando tudo para trás, deixando o barco, deixando as redes, deixando os peixes, seguiram a Jesus. Essa aqui é uma ação concreta. Ela não é uma ação progressiva. Eles não foram deixando tudo. Mas o texto diz que eles deixaram. É uma ação pontual, um ato decisivo. Deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. O chamado de Jesus exige que você deixe algo para trás. O chamado de Jesus não é apenas algo interno, mas ele vai afetar a sua agenda, o seu bolso, os seus projetos, os seus prazeres. Talvez o chamado de Jesus não vai exigir que você deixe o seu trabalho, que você deixe os seus estudos, mas vai exigir que você subordine o seu trabalho, submeta o seu trabalho, os seus estudos à vontade de Deus, à palavra de Deus. Caminhando para uma conclusão, eu quero que você perceba que existe uma forte relação entre Pedro deixando barcos para trás e o chamado para seguir a Jesus. No texto que nós lemos aqui, Pedro está aqui nos barcos pescando e Jesus chama Pedro e ele deixa os barcos para trás para seguir a Jesus. Num outro episódio, no Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus andando por cima das águas. E nós vemos Pedro deixando o barco e indo em direção a Jesus por cima do mar. Nós vemos também no Evangelho de João, no capítulo 21, após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro volta ao mar para pescar, ele e alguns companheiros. E a cena se repete, eles passaram a noite toda pescando e não haviam pescado nada. Ao amanhecer do dia, Jesus está à beira do mar e Jesus está ali com peixe, com pão. Quando Pedro descobre que é Jesus, mais uma vez Pedro deixa o barco, se lança ao mar e vai ao encontro de Jesus. Só há uma maneira de você seguir a Jesus, de você atender o chamado de Jesus, é deixando o barco para trás. O barco representa tudo aquilo que te impede de seguir a Jesus. Agora, por que você segue Jesus? Porque realmente você segue a Ele. O que importa para você?
o que Jesus pode fazer por seu barco, o que Ele pode fazer por você, um milagre financeiro, a cura. Não é o que Ele faz por você, mas é o que Ele faz em você, através de você. Cristo, Ele não pagou um alto preço na cruz para nós vivermos uma vida confortável e prazerosa. Ele não veio nos chamar para um ministério glamuroso de holofotes. Ele veio para que primeiramente você tivesse consciência do seu pecado. Ele veio te regenerar, te resgatar, te restaurar, para que assim você possa pregar este glorioso evangelho a outros homens perdidos. Talvez hoje você possa estar como Pedro, à beira do mar, com o barco vazio e as redes sujas. Mas entenda, Deus pode fazer mais com aquilo que você não tem do que você pode fazer com aquilo que você tem. Ele pode fazer muito mais. E Cristo te chama, não porque você é digno, mas porque Ele pagou o preço do teu chamado na cruz. Olhe para Cristo, que deixou o céu, desceu à terra, se humilhou tomando a forma de homem, para atender o chamado de Deus e te resgatar. Portanto, meu irmão, para você atender ao chamado de Jesus, é necessário primeiramente você obedecer a sua palavra, reconhecer os seus pecados e deixar tudo para segui-lo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, na Tua santa presença estamos nessa noite. Gratos a Ti, Senhor, porque foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos escolheu, Pai. Senhor, dá-nos essa graça de obedecermos a Tua palavra, de amarmos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor, de reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos e que não merecíamos estar na Tua santa presença, Senhor. Dá-nos essa graça, ó Pai, de deixarmos tudo para trás, de que nada nos prenda para nós Te seguirmos. Sustenta-nos, Pai, com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a atendermos o Teu chamado e cumprirmos a Tua missão, ó Pai, de pescar homens, pescar almas para o Teu reino. Assim, ó Pai, no santo nome de Jesus nós oramos. Amém.